Meus amados, meus jovens, meus alunos, terceira série, aqui quem fala então é o professor Pedro e hoje vamos trabalhar filosofia, especificamente o capítulo 7 que vai trabalhar sobre a ideia de sujeito e objeto do conhecimento. Vamos trabalhar então com René Descartes. Nasceu em 1596 na França e faleceu na Suíça em 1650. Ele foi um filósofo, físico e matemático. Chama a atenção que ele pretendia elaborar uma ciência que fosse de caráter universal. É considerado um filósofo racionalista e o criador do pensamento cartesiano, considerado por muitos como sendo o pai da filosofia moderna. Para Descartes, as verdades matemáticas são exatas e seguras, como uma conta de 2 mais 2 é igual a 4. Nesse caso, procurou justamente construir um sistema científico de princípios firmes que pudesse contrariar a mentalidade da época voltada para a religião. Para isso, Descartes inspirou no modelo de saber matemático, entendendo que a ciência deveria ter um fundamento metafísico, a partir do qual os restantes conhecimentos seriam deduzidos com rigor e ordem, ou seja, a busca de um novo método de investigação. E aí chama a atenção que nesse processo todo, ele vai justamente para poder justificar esse novo método de investigação, criar uma obra-prima chamada Discurso do Método de 1637, que seria, na verdade, um verdadeiro tratado matemático e filosófico, cujo objetivo era colocar em xeque o conhecimento escolástico, medieval, religioso da época. A proposta dele seria, então, possibilitar que com a ciência fossem criados métodos para qualquer tipo de área, seja biologia, química, física, seguindo um padrão, uma unificação, uma regularidade, para verificar justamente as evidências que fossem encontradas e estabelecendo previsões diante dos eventos que fossem, claro, planejados diante do seu estudo. Diante do discurso do método dele, diante dessa obra-prima, vamos verificar então 4 etapas. A primeira é chamada de evidência, onde ele vai dizer só aceitar o que não pode ser colocado em dúvida. O segundo, chamado de análise ou divisão, onde ele fala que é preciso dividir a dificuldade no maior número de partes possíveis e estudar cada uma na sua individualidade. O terceiro, ele é chamado de ordem ou síntese, onde ele fala que a partir dos fatos mais simples para os fatos mais complexos. O que ele fala aí que na verdade é um princípio da dedução. E por fim, a quarta etapa que seria a enumeração, que seria a reunião de todo o processo por meio de relatórios, com coerência, se houve omissões, uma visão do todo, que nesse caso aí justamente era para verificar o que foi deixado então de lado. Então, como nós podemos observar, esse método cartesiano em 4 etapas, visto em seu discurso do método, é essencialmente dedutivo. Nós vamos agora justamente trabalhar com uma próxima obra-prima dele, chamada de Meditações Metafísicas, que foi criada em 1641, onde ele procurou justamente demonstrar a existência de Deus, a distinção, a diferença entre corpo e alma e a sua aplicabilidade à metafísica. Chama a atenção que nesse caso, o objetivo de Descartes era encontrar algo que fosse sólido, ou seja, aquilo que pudesse ser concreto e um conhecimento incontestável. Além disso, esse algo deveria ser constante nas ciências, ou seja, deveria ter uma aplicação científica que pudesse ser usada em diversos campos do conhecimento. Nesse caso, vamos perceber claramente que para ele não importa se agora há certeza. Ele fala que é necessário desconfiar de tudo, menos das próprias dúvidas, tá bom? E aí chama atenção que Descartes ele vai procurar afirmar que algo até interessante para nós, meio louco, né? Que nesse momento seria dessa seguinte maneira: não vou afirmar nada ser verdadeiro, não vou afirmar alguma coisa ser mentira, se antes de ter analisado todos os argumentos possíveis. É como ele fala aqui, ó, é um método que consiste justamente em duvidar de maneira rigorosa, de maneira organizada, sistemática, de tudo e de todos, tá bom? E aí, consequentemente, né, tudo aquilo que fosse colocado diante de nós como realidade deveria ser posta em dúvida, tá bom? Porque nesse caso, nada mais é fruto de uma incerteza. Precisamos sim, então, questionar tudo que está ao nosso redor. Contudo, ele fala que nesse processo todo, se ele está duvidando da realidade, ele tem que duvidar dos seus sentidos, da sua lógica como um todo.
É por isso que, nesse caso, ele vai justamente criar para nós uma frase que é muito conhecida do mundo filosófico, sociológico, histórico como um todo, que é o famoso penso logo existo, que é justamente uma formulação de Descartes, ou seja, que é a teoria do método da dúvida, tá bom? Ou seja, ele vai justamente nesse momento falar como é possível pensar sem ser alguma coisa. Ou seja, se eu penso é porque eu existo. Nesse caso, pega até um termo em latim, né? Cogito ergo sum. Ou seja, um sujeito do conhecimento, uma substância pensante. Nós somos sujeito. Então, se nós somos sujeito é porque nós pensamos. E se nós pensamos é porque nós existimos como um todo. E aí, claro, né, ele vai justamente chegar a essa conclusão que foi dita agora há pouco, de que existe o sujeito do conhecimento, nós, porém, claro que nós temos uma substância que é o quê? Pensante. O penso, logo existo. Consequentemente, né, em seu livro Meditações Metafísicas, procurou enumerar todos os passos para chegar a essa ideia de uma existência que vai ser justamente, né, voltada para uma ideia muito maior, uma ideia transcendental, a da metafísica. Nesse caso, então, meninos, nós temos uma atividade, né, do capítulo 6. Por favor, faça para justamente treinar aquilo que foi discutido. No demais é isso. Um abraço a todos. Fui!